Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 10. Olha só, lição de número 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. Nós estamos chegando já ao final dessa lição e ao final dessa lição, o autor também da revista vai nos colocando para os eventos finais da vida referente a Jesus. E aí agora nós vamos ver como é que foi a sua chegada a Jerusalém, a sua entrada em Jerusalém, na sua última semana antes da crucificação. Nosso texto de referência, nós estamos aqui em Marcos capítulo 11, verso 1 ao 2 e o verso 4 ao 7. E diz assim: E logo que se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrares, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Versos 6 e 7. Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. Já nesse texto de referência, que a gente já aprende uma lição muito linda com Jesus. Jesus ele era muito lúcido. Ele sabia que estava chegando em Jerusalém para seus últimos dias. Ele sabia que havia ainda algumas profecias para se cumprirem. E para que se cumprisse mais uma profecia a respeito dele, ele ordena aos discípulos que vão à frente fazer os preparativos. E dentro dos preparativos que eles arrumassem para ele esse jumentinho. Estaria ali se cumprindo mais uma profecia a respeito dele. E ele sabia que essa profecia estava dizendo em referência ao final já do seu ministério. Então Jesus tinha plena consciência do que estava fazendo, plena consciência do que estava por vir na vida dele, mas nem por isso deixou de executar aquilo que o Pai havia determinado para ele. A introdução. Veremos nessa lição que nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo do sofrimento que o esperava, não deixou de ir para Jerusalém. Jesus, chegando em Jerusalém, continuou a proclamar sua mensagem de instrução, confronto, alerta e juízo, mesmo estando em seus últimos dias antes da crucificação. Nada mudou nos planos de Jesus. Ele sabia que os planos de Deus para ele, como o filho que viria morrer em lugar dos homens, ia chegar um dia em que ele seria entregue nas mãos dos homens, seria maltratado pelos homens e seria morto pelos homens. Jesus sabia que esse dia estava chegando e que a chegada dele em Jerusalém iria culminar com a sua prisão. Mesmo assim, Jesus avançou naquilo pelo qual ele estava proposto como servo sofredor. Tópico primeiro, um evento que entraria para a história. A entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém é uma das poucas narrativas da vida dele que aparece em todos os 4 relatos dos evangelhos. Isso é interessante, que geralmente os relatos aparecem especificamente nos evangelhos sinóticos e a maioria não aparece em João. E esse relato é um dos poucos, que aparece em todos os 4 evangelhos simultaneamente. Foi um evento expressivo não só para o povo daquela época, todavia para os cristãos ao longo dos anos. 1.1 A entrada do servo em Jerusalém se aproxima. Ao aproximar-se de Jerusalém, Jesus enviou 2 discípulos para encontrar preso um jumentinho ao qual não havia sido montado por ninguém. Jesus ordena aos discípulos que o soltem e tragam o animal até ele. Nós abriremos aspas aqui para o Yersby, que diz assim: a maioria das pessoas considera o jumentinho uma simples besta de carga, mas naquele tempo era um animal digno de ser montado por um rei. A gente precisa olhar as referências bíblicas, aquilo que a Bíblia está dizendo, e tentar pensar como que seria isso no tempo em que foi escrito. Para nós, um jumento
é um animal muito pouco valioso hoje. Mas na época em que esse texto foi escrito, um jumentinho, um animal desse, tinha um valor inestimável. E alguns reis usavam-se desses animais para usarem e fazerem as suas entradas triunfais nas cidades, quando eles estavam voltando das guerras ou quando eles estavam voltando de alguma peregrinação, eles usavam esses animais também para fazer aquele movimento de chegada ali. Jesus está usando justamente essa imagem, ele montado em cima desse animal, que é um animal para a época precioso, ele está fazendo essa entrada e demonstrando assim como seria num plano espiritual se os homens obedecessem ao reino de Deus. 1.2, o servo planejou a sua entrada em Jerusalém. O Senhor Jesus tinha plena consciência de que estava na terra para cumprir o plano divino preparado desde a eternidade. Jesus sabia que tinha chegado o tempo de entrar em Jerusalém para ser entregue na mão dos homens. Nós vamos novamente abrir aspas aqui para o IESB. Jerusalém, na época da Páscoa, era um lugar de grande alegria para os judeus. Milhares de judeus devotos do mundo todo chegavam à Cidade Santa com o coração repleto de entusiasmo e de fervor nacionalista. Jesus chegou uma semana antes de sua crucificação, fora dos muros da cidade. A cidade de Jerusalém, conforme diz aqui o IESB, ela era abarrotada de pessoas porque as festas principais aconteciam muito próximas umas das outras, né? Então tem a Páscoa e o Pentecostes, que eram duas festas extremamente importantes para eles. Então vinha gente de todos os lugares do império e iam para Jerusalém e acampavam-se em volta de Jerusalém porque não cabiam lá dentro esse tanto de pessoas. Então a cidade, além de estar abarrotada, em volta de Jerusalém também estava cheio de pessoas que viriam para a Páscoa e permaneceriam para participar também do Pentecoste. E é nesse cenário, com essa cidade cheia, com essa quantidade enorme de pessoas, que Jesus vai adentrar para a sua última semana do seu ministério. 1.3, um momento especial para uma pessoa especial. A entrada de Jesus em Jerusalém, assentado em um jumentinho, era para se cumprir a profecia de Zacarias. Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá sobre ti, junto e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Então, como eu disse lá no começo, Jesus está aqui cumprindo uma profecia a respeito dele como Salvador e de Jerusalém também. Ou seja, Jerusalém está na rota dos planos de Deus. Jerusalém não foi esquecida pelo Senhor. Embora Jesus vai aqui nessa lição também denunciar a hipocrisia da liderança, que eles haviam fugido dos propósitos de Deus para eles, principalmente no que diz respeito à adoração no templo, mesmo assim Jesus vai dizer, olha, está se cumprindo as palavras sobre ti, Jerusalém. Mais uma delas está se cumprindo nesse momento. Tópico 2, é chegado o grande momento. Depois dos dois discípulos lançarem sobre o animal os seus vestidos, o servo assentou-se sobre ele com os 12 discípulos e iniciou a caminhada em direção à cidade santa. 2.1, o servo entra na cidade santa. Jesus ingressa em Jerusalém de maneira modesta. Ele não chegou montado num cavalo branco ou escoltado de diligências reais. Jesus entrou montado em um jumentinho. E aí é interessante que a lição traz esses aspectos. Quando um rei ele ia para as guerras, para as lutas, para as batalhas, para os conflitos, e ele voltava, então, regressava ali ao seu país, à capital do império, geralmente ele era recebido com muita festa. Ele vinha montado num cavalo forte, poderoso, ele vinha escoltado pelo seu exército, pelos seus soldados de honra, pela sua artilharia, e ele era ovacionado, e a população fazia uma festa gigantesca para recebê-lo. Jesus está usando exatamente essa imagem da chegada triunfal de um rei em uma cidade e mostrar que a sua chegada, que a sua entrada em Jerusalém, ela é uma entrada acima de tudo espiritual, porque ela está se cumprindo uma palavra de Deus, está se cumprindo o que Deus havia determinado para o seu filho, mas também está se cumprindo aqui em Jesus as profecias que iriam
alcançar também a nós, no nosso tempo. Então que nós possamos nos alegrar que o Senhor sempre estará de olho naquilo que prometeu, estará para nos cumprir as suas palavras. Continuando aqui, contudo, sua entrada humilde seduziu a atenção da multidão que veio a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Muitas pessoas estendiam seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Tanto os que vinham à frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. De tal modo, o Filho de Deus entrou na cidade de Jerusalém. Texto extremamente glorioso esse, né? Que as pessoas estavam sendo usadas de alguma forma também para cumprir uma profecia a respeito do Messias, a respeito de Jesus. E essas mesmas pessoas, pouco tempo depois, também estariam sendo usadas também para que Jesus pudesse ir para o seu ato final, que foi a crucificação. Então, que nós possamos estar atentos aos sinais que Deus está nos dando, né? Muitas das vezes a gente está participando da história, está participando de um evento que é escatológico, que é bíblico, e muitas das vezes a gente não percebe, não sabe o que está fazendo, não raciocina aquilo que está, Deus cumprindo nas nossas vidas, né? 2.2, uma tarde que entraria para a história. Ao entrar aclamado em Jerusalém e ser reverenciado pelo povo, Jesus adentrou ao templo. Marcos relata que era ao entardecer. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Assim como o dia de se findando, o servo determinou deixar a santa cidade e regressar a Betânia, cidade onde habitava Lázaro, Marta e Maria. E ali ele e os seus discípulos passaram aquela noite. Glória a Deus. 2.3, as lições de uma figueira infrutífera. Saindo de Betânia, Jesus teve fome, e de longe avistou uma figueira que tinha folhas, e se dirigiu até ela para ver se acharia algum fruto. Segundo Marcos, achou somente folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, diante desse impasse, proferiu um juízo. Abriremos aspas aqui para o Yersby novamente. A presença de folhas poderia ser uma indicação da existência de frutos, mesmo que estes ainda fossem um resto da estação anterior. É bastante significativo que, nesse caso, Jesus não tinha qualquer conhecimento especial para orientá-lo e precisou aproximar-se da árvore para examiná-la. Podemos fazer uma comparação dessa figueira com a falsa devoção da religião judaica e sua falsa santidade. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E Jesus está aqui justamente usando essa imagem dessa figueira infrutífera que aparentemente ela aparentava apresentar os frutos, mas Jesus, ao aproximar-se, viu que era só folhas. Então ele está usando essa metáfora, usando essa árvore para dizer: assim também é o povo de Jerusalém, assim também é o povo de Israel. Eles aparentam exteriormente praticar uma religião, adorarem a Deus, mas na verdade eles não mais buscam a Deus. Eles mancharam a imagem da casa do meu pai, que seria chamada casa de oração, e eles transformaram ela no covil de ladrões e salteadores. Que nós possamos estar aí atentos, né, às questões que são levantadas no nosso tempo e também trazermos para a nossa reflexão o que é que nós temos feito que o Senhor Jesus nos compararia a essas árvores infrutíferas, né? Será que a gente esteticamente, exteriormente, tem apresentado alguma coisa, mas na verdade os nossos frutos são desconhecidos ou são inexistentes? Que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimentos e honrar o nosso Senhor, que foi até o fim por nós e morreu naquela rude cruz. Por fim, o tópico de número 3, o zelo do servo pelo templo.
Para o povo judeu, o templo sagrado, situado na Santa Cidade, possuía uma grande estima, pois representava a presença permanente de seu Deus entre o povo. Dentro deste enfoque, Jesus ensina que neste ambiente santo, tudo deveria ser realizado com zelo e respeito, como lugar de oração, ensino da palavra e entrega a Deus. 3.1 Jesus expulsa os mercadores do templo. Posteriormente à aclamação de Jesus, ele entrou no templo e começou a afugentar os que vendiam e compravam no templo. É mister notar que ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus afugentou os negociantes do templo porque estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócio, roubando os que vinham a Jerusalém para adorar a Deus com sinceridade de coração. Jesus possuía o entendimento de que esses líderes religiosos não tinham reverência pela casa de seu Pai. Interessante aqui que a gente vai estudar um pouquinho a história desses, de o porquê que eles transformaram o pátio ali do templo num comércio. E aí a gente vai ver que a história bíblica e os textos bíblicos diziam que o povo, cada um tinha que pegar o seu sacrifício. Então, eu sou pecador, reconheço, sou pecador, estou indo para o templo oferecer o meu sacrifício. Eu deveria pegar o meu sacrifício, tratar dele, a melhor ovelha, a melhor pombinha, conforme as minhas posses, e ir até o templo. Entregava essa oferta ao sacerdote, o sacerdote derramava o sangue daquela oferta e ali oferecia-se em lugar dos meus pecados. Assim deveria ser. Mas com o passar do tempo, eles modernizaram isso de maneira que a pessoa já não ia mais com o sacrifício para o templo. Ela apenas pegava o dinheiro, ela ia até o templo, chegando lá no pátio do templo, ela escolhia qual é o sacrifício que ela queria. Eu quero aquela pombinha, não, eu quero aquele dali. E geralmente os animais, quando as pessoas levavam eles ao templo, elas levavam o melhor que elas tinham aquela preocupação em se arrepender de fato, elas iam ao templo com aquele animal e elas sabiam que aquele animal que estava indo com elas ia ser morto ali, não ia mais voltar com elas. Então tinha todo um zelo pela vida espiritual. E agora, como os sacerdotes, eles administravam ali comercialmente agora tudo isso, agora virou como se fosse apenas um negócio. Então eu vou lá ao templo, entrego uma moeda, eles sacrificam um animal e eu volto para minha casa. As pessoas já não tinham mais aquele sentimento de arrependimento. Haviam perdido isso, haviam transformado aquele momento de arrependimento, de perdão de Deus, em que a presença de Deus viria ali no Santo dos Santos, transformou aquele momento num momento de comércio e de apenas ganhar um pouco mais de umas moedas, né? E é justamente esse movimento que vai fazer com que Jesus quebre aquelas barracas e destroce tudo aquilo, porque eles haviam manchado a imagem da casa de Deus. 3.2, o cuidado pela casa do Pai. Jesus demonstra o cuidado de pôr a casa em ordem. O templo precisaria ser um lugar de adoração para santificar e cultuar em paz. Os líderes religiosos se achavam superiores e queriam guiar as demais pessoas. Jesus os advertiu, então procuravam ocasião para matá-lo. 3.3, um lugar que deveria ser de intimidade com Deus. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus disse aos líderes judeus, não está escrito, a minha casa será chamada casa para todas as nações, casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E por que Jesus está fazendo essa severa denúncia contra eles? Porque eles pegaram aquele momento que o povo tinha de pegar conforme as suas posses, o seu animal, se dirigir até o templo, fazer aquela peregrinação com aquele animal, cuidar daquele animal, porque aquele animal representava o seu pecado.
Por causa do meu pecado, esse animal está indo comigo ao templo, e por causa do meu pecado eu vou voltar para casa, esse animal vai ser morto. Mas quando eles instituíram que essa peregrinação com o seu animal, respectivamente, não precisaria mais, que eles só eram chegar no templo e comprar, e aí os animais que eram vendidos no templo já não eram mais animais perfeitos, animais de primeira qualidade. Eram animais que eles criavam ali no templo, criavam aos arredores do templo, levavam ali para o momento do sacrifício para trocar por dinheiro. Então você me dá tantas moedas, eu te dou esse animal. Então o animal nem chegava na minha mão, eu só entregava as moedas, o sacerdote sacrificava. E ali as pessoas perderam essa comunhão que elas tinham com Deus. Virou apenas um ritual mecânico, e é justamente isso que vai causar essa indignação no servo Jesus. Concluindo aqui a palavra, numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para a oração e a adoração ao Pai Eterno. E eu sempre tenho dito isso para as pessoas que me ouvem na igreja a qual eu sou pastor, que a gente tem que sempre fazer essa reflexão. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Muitas pessoas vão ao culto, vão à igreja, porque elas se acostumaram com aquele movimento. Elas se acostumaram com a música boa, com o ambiente agradável. Mas elas já não refletem mais o que é a vida cristã. Elas apenas mecanizaram uma forma. Elas não conseguem mais pular carnaval, porque agora elas são crentes, então agora elas vão para a igreja. Mas é tão mecânico que chega a ser, muitas vezes, absurdo o que algumas pessoas fazem. Elas vão para a igreja, a gente prega a palavra, a gente instrui as pessoas vão voltar para casa. E aí você vai pregar de novo, elas vão voltar para casa. E a palavra de Deus, ela entra no ouvido, sai no outro. Porque o que as pessoas estão fazendo não é ir para aprender, não é ir para se relacionar com os irmãos, para aprender a palavra, para se oferecerem a Deus como sacrifício, para servir a Deus, para dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim para essa semana, para esse mês, para esse ano? Pastor, está precisando de ajuda? O senhor precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para servir mais a igreja? O senhor está atarefado com alguma coisa? Quer que eu ajude em alguma situação? As pessoas não querem mais isso. Elas querem ir para a igreja, entregar ali a sua oferenda, seja o seu tempo, seja o seu dízimo, seja a sua oferta, voltarem para casa com a consciência limpa de que cumpriram seu ritual religioso e assim estão agradando a Deus. E isso é um ledo engano. Da mesma forma que o Cristo apareceu naquele cenário e reprovou a atitude deles, eu tenho certeza que Jesus desaprova a atitude de muitos nós, de muitos dos nossos cultos, de muitos dos nossos rituais, mecânicos e desprovidos de compaixão, desprovidos da misericórdia. É só um culto a mais. Se a gente vai para um culto sem raciocinar o que está fazendo, a gente só gastou gasolina, só gastou dízimo, só gastou oferta, só gastou o nosso tempo. Nada mais do que isso. Por isso que nós precisamos refletir o que nós estamos fazendo. Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu gostei aí para ajudar o nosso canal. E até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.